Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo Teru Takami, professor de Geografia de Estratégia Militares. Hoje eu farei com vocês a minha apresentação pessoal. Basicamente, então, contar um pouco sobre a minha trajetória, nesse sentido do professorado, do sentido acadêmico, como que eu venho trabalhando no Estratégia Militares, para você que vai prestar, seja a ESA, seja a SpaceX, bem como o Colégio Naval, que no caso são as instituições militares que acabam cobrando a geografia na prova. Então vamos lá. Então, dando início aí à minha apresentação, conforme eu comentei com vocês, então aí fazer algumas considerações. Bem, primeiro, porque decidi ser professor. E é claro que muitas vezes a gente olha para isso e começa a imaginar, mas e aí, Saulo, essa decisão acabou sendo fundamental para você ter esse tipo de profissão, escolher essa profissão? Bem, eu acredito que visualizando isso, a partir disso, melhor dizendo, começa a ter um entendimento dessa trajetória e o que significou, por que eu quis ser professor. Então, fazer essa breve explanação. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha uma professora muito boa de geografia, muito boa mesmo, era a minha referência na época. Eu estudei em escola pública e, no caso, eu lembro também o quanto era interessante a aula dela e eu procurava ao máximo prestar atenção e gostava demais, me identificava com a disciplina. Isso aos 14 anos, eu estava na 7ª série, né? Hoje seria equivalente ao 8º ano. Enfim, e essa admiração por ela foi tão grande que até hoje a gente mantém o quê? Uma amizade. Tanto é que eu tive o prazer de poder visualizar a defesa dela de doutorado, por exemplo, enfim, então nós acabamos criando laços bastante estreitos. E na mesma época, eu também praticava, e na verdade ainda pratico, karatê, e eu tinha tenho na realidade, um excelente professor de karatê, um sensei. E na época, eu era um dos mais graduados da minha turma. Na época eu já era faixa marrom. E eu lembro que o meu professor inúmeras vezes pedia para eu ensinar outros karatecas, o que eu adorava. Então, o que eu comecei a pensar aos meus 14 anos? Nossa, eu gosto muito de geografia justamente por conta da professora que consegue me motivar de tal maneira. No caso, Maria Dalva Desan. E o meu professor de karatê, o Antônio Mantelato, meu sensei, que também consegue, né, fazer com que me motive ao ponto de eu querer dar uma aula, a melhor aula que eu puder dar, vamos colocar dessa forma. Então, juntando um, juntando com o outro, geografia e karatê, você pode pensar, né, nossa, não tem nada a ver, de fato, mas a questão é o significado de ensinar alguém. Então, a partir dos meus 14 anos, eu comecei a perceber o quanto eu realmente gostava de ensinar. Tanto é que eu lembro, enquanto eu não saía com a garganta doendo, eu não parava de falar. Ainda, talvez os karatecas até ficassem sem paciência comigo, mas eu sempre procurei o quê? Falar, 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 explicar ao máximo, demonstrar várias vezes um kata, enfim, quem gosta de arte marcial, o karatê especificamente, sabe do que eu estou falando, até a pessoa o quê? Absorver aquilo. Ou ainda pensando no Shai, que é a parte do combate do karatê, mostrar técnicas até a pessoa o quê? Poder entender aquilo. Então eu pensei, falei, nossa, eu gosto bastante de geografia e eu tenho paixão por karatê, inclusive eu pratico até hoje, faz aí mais ou menos 20 e poucos anos que eu treino, então eu comecei a pensar nisso com os meus 14 anos, né? Nossa, eu gosto muito de geografia, eu adoro karatê, é o meu estilo de vida, é meu hobby e assim por diante, minha filosofia. E eu acredito que eu possa ser um professor de geografia, então eu decidi isso aos meus 14 anos e deu certo. Vamos lá, continuando. O que mais que eu posso fazer de consideração? Bem, a vida acadêmica. Essa mesma professora minha que me motivou tanto, ela sempre disse, Saulo, é fundamental um professor nunca parar de estudar. Então foi exatamente o que eu decidi fazer. Fiz a minha graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo eu fiz aonde? Na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, assim chamada, o campus de Rio Claro. Também uma parte do meu doutorado eu fiz na Universidade de Oxford, na Inglaterra, porque é justamente considerado o centro de especialização geográfica melhor, né, no mundo, segundo as estimativas da QS, que é uma empresa que faz essa medição para ver o nível das diferentes universidades. Então decidi estudar lá e fiquei durante 6 meses estudando justamente para poder aprimorar os meus conhecimentos e pretendo fazer o quê? Pós-doutorado
Assim que eu tiver o quê? Um tempo, vamos colocar dessa forma, um pouco mais livre e também conseguir conciliar com o trabalho, então vou querer fazer o quê? Pós-doutorado, até porque essa própria professora me disse, né? Um professor, ele nunca para de estudar, é justamente isso que vai fazer a diferença. Que mais? E a questão de estágio. Desde os primeiros momentos eu procurei fazer estágio. E esse estágio acabou sendo mais do que fundamental. Até porque, quando nós pensamos no curso de licenciatura, que é aquele curso que é feito para dar aula, você vai aprender coisas mais teóricas. Agora, para aprender a lecionar de fato, não tem outra maneira, é só dentro de uma sala de aula ou ensino à distância, como nós estamos fazendo. E nesse caso, pensando nisso, a partir já do segundo ano da minha graduação, eu procurei fazer isso. Procurei então fazer ao máximo de estágio que eu conseguia para poder ver de fato como que era essa vida de lecionar, essa vida de professor. E então comecei a fazer estágio em diversos lugares, colégio público, colégio particular, para ir o quê? Experimentando e vendo como funciona o dia a dia de um professor. Continuando. E nesse sentido profissional. Então, desde o estágio e já no segundo ano de graduação, é possível dar aula como professor substituto, foi exatamente isso que eu fiz, começando como professor substituto no ano de 2009. Então, dei aula em colégio público, dei aula em colégio particular, dei aula também em pré-vestibular, também dei aula para ensino superior, então eu procurei ao máximo o que? Variar os diferentes tipos de ensino para poder o quê? Oferecer a melhor aula que eu pudesse oferecer. E é justamente pensando nisso. E é o que eu acredito. E nos dias de hoje, pensando no quê? Pensando no estratégia militares, além do estratégia militares, eu leciono no estratégia vestibulares, bem como no estratégia concursos, e acabou dando um grande diferencial. Aí vem a pergunta, por que, Saulo? Simples, porque eu confecciono o material didático. Então, eu preparo com o maior carinho que eu posso o PDF para você o quê? Ter contato com ele, ler, resolver os exercícios, tirar as dúvidas no fórum de dúvidas e assim por diante. Então, confeccionando esses PDFs realmente fez com que desse um upgrade, vamos colocar dessa forma, no meu professorado. Então, se antes eu tinha um estilo de poder lecionar, agora confeccionando o material didático, realmente esse estilo ele acabou o quê? Ficando ainda melhor, uma vez que olhando, analisando, lendo bastante, escrevendo, fazendo com que o aluno consiga entender aquilo que estou transmitindo por meio do PDF, bem como por meio da videoaula. Então é justamente pensando nisso, trabalhar ao máximo com todo esse cuidado, todo esse carinho, toda essa dedicação, conforme até minha professora disse, um professor nunca para. Então é justamente pensando nessa ideia que eu procuro ao máximo oferecer a melhor aula possível para você e também sempre que tiver dúvida, mais do que uma honra o que poder escrever, porque essa dúvida vai ter o quê? Uma via de duas mãos. Você vai conseguir saná-la, o que é excelente, e também vai fazer com que eu consiga melhorar ainda mais meu material. É justamente porque vendo essa dúvida, eu falo assim, opa, certo aspecto aqui não ficou tão claro, então preciso abordar de outra forma ou melhorar a forma que eu estou abordando para deixar isso bastante claro. Então, é assim que nós vamos trabalhar. Vamos lá. Então, caso ainda não nos siga nas redes sociais, fale com a gente. Estratégia Vestibulares no Instagram, bem como minha conta pessoal, prof.saulo.tiruatacame. Obrigado!